Meus pais cancelaram minha festa de 18 anos no último minuto porque minha irmã, a favorita deles, fez um escândalo sobre sua viagem cancelada. Ela disse que se ela não podia ser feliz, então eu também não podia. Oi. Eu acabei de fazer 18 anos há alguns dias, mas, infelizmente, meus pais cancelaram minha festa no último minuto, porque minha irmã mimada mais velha exigiu isso. Para ser honesta, ela nem deveria estar aqui para a festa, e eu estava realmente feliz por isso. Mas, por azar, no dia em que ela deveria partir, todos os voos foram cancelados por causa de tempestades severas no meio oeste. Ela deveria ir para Nova York 3 dias antes do meu aniversário com um grupo de amigas, mas, por hora, elas tiveram que adiar a viagem. Ela ficou extremamente chateada com isso, o que significa que meus pais têm andado pisando em ovos ao redor dela porque eles realmente não querem deixá-la irritada. Quero dizer, eles não ousariam. Ela é a criança de ouro da nossa família, se afinal. Tanto que, na manhã do meu aniversário, ela exigiu que minha festa fosse cancelada porque, se ela não pode se divertir, eu também não posso. E claro, meus pais nem pensaram 2 vezes antes de enviar a mensagem para todas as pessoas que foram convidadas. Eu só fiquei sabendo muito mais tarde, já no final da tarde, quando estava pacientemente esperando a chegada dos convidados. Mas ninguém aparecia. Quando finalmente perguntei aos meus pais por que ninguém tinha chegado, sendo que já era 7 da noite, eles finalmente me disseram que haviam cancelado a festa sem nem mesmo me perguntar. Porque minha irmã estava muito chateada e eles acharam que não seria certo ter uma festa enquanto ela estava nesse estado. Foi então que perdi completamente a cabeça e comecei a gritar com meus pais, porque isso era simplesmente injusto. Meus pais sempre agiram de maneira muito diferente com minha irmã, atendendo a todas as necessidades dela, mais do que as minhas, e esperando que eu me comprometesse e ajustasse ao longo da minha vida. Eu sempre fiz isso, mas isso já era demais. Foram meus pais que se ofereceram para organizar minha festa de 18 anos, convidaram todos os meus amigos e parentes para que pudéssemos ter uma grande comemoração de aniversário. E agora eles cancelaram tudo sem nem me avisar, só porque minha irmã estava reclamando de uma viagem que foi cancelada por motivos muito válidos e que não estava sob o controle de ninguém. Meus pais também foram espertos o suficiente para dizer a todos os convidados que a razão pela qual estavam cancelando a festa era porque eu tinha adoecido de repente e pediram especificamente a todos que não me mandassem mensagens até o dia seguinte, porque eu acabaria ficando no celular. E isso era a última coisa que eu precisava com minha enxaqueca. Então, ninguém me mandou mensagens e eu não consegui descobrir o que estava acontecendo até o último minuto. Assim que meus pais me disseram o que estava acontecendo, comecei a brigar com eles e a gritar com eles. E mesmo assim, a única coisa com a qual eles estavam preocupados era com o fato de eu estar sendo muito barulhenta, porque estavam preocupados que minha irmã acordasse da soneca dela. Eu não estava nem aí para isso, e continuei gritando até que minha irmã desceu as escadas e começou a defender nossos pais, dizendo que eles não tinham feito nada de errado. Ela afirmou que foi ela quem disse que não queria ninguém festejando ou fazendo qualquer tipo de celebração enquanto ela estava tão chateada, porque isso seria simplesmente cruel. E, se eu não conseguia compreender isso, então eu era realmente a pessoa mais mimada e egoísta do mundo. A audácia dela de dizer isso para mim depois do que ela tinha feito me deixou tão irritada que comecei a xingar ela sem pensar, puxei seu cabelo e tentei sacudi-la, e a coisa acabou ficando feia. Nossos pais tiveram que nos separar, e acho que não ouvimos a campainha tocar até que finalmente paramos de brigar. Meus pais estavam muito certos de que tinham desconvidado todos, mas quando abriram a porta, meu avô estava parado lá fora. Meu avô paterno é realmente uma força a ser respeitada. E todos na família o temem e respeitam muito, incluindo meus pais. Então, tê-lo na porta não era uma boa notícia para eles. Assim que a porta foi aberta, ele entrou e começou a perguntar por que havia tanto barulho e palavrões. Ele olhou para mim em busca de respostas porque, bem, eu era quem estava xingando mais. Normalmente, eu não contaria a ninguém sobre o tipo de tratamento que recebo dos meus pais porque parece mesquinho, mas, desta vez, eu não escondi absolutamente nada e contei tudo ao meu avô. Eu estava muito chateada com meus pais e minha irmã, e não achei que havia mais algum sentido em tentar esconder a verdade, porque isso só os encorajaria a me tratar ainda pior. Era hora de falar, e eu falei. Também disse a ele que minha irmã ser tratada como a favorita não era apenas um incidente isolado. Era algo que eu tive que aguentar todos os dias, nos últimos 18 anos da minha vida. Mas este incidente foi o limite, e eu não podia mais suportar isso. Assim que terminei de falar sobre isso, pude ver que meu avô estava absolutamente chocado. O choque era visível em seu rosto, e em poucos segundos ele deu uma bronca no meu pai e começou a repreendê-lo. Descobri muitas coisas que até então eu não fazia ideia. Meu avô começou a repreender meu pai, porque, aparentemente, ele vinha enviando dinheiro para meus pais todos os meses nos últimos anos, porque meus pais estavam batalhando para manter o negócio e também sustentar a nossa família. Então, era realmente meu avô quem estava nos sustentando o tempo todo, e até sustentando esta festa, pela qual meus pais estavam prestes a receber crédito. Tudo tinha sido pago por meu avô. Meu avô disse a meus pais que eles realmente o decepcionaram por me tratarem dessa maneira,
porque pelo jeito que eu estava agindo, era muito óbvio que eu havia sido traumatizada pelo favoritismo deles em relação à minha irmã. Meus pais ficaram calados, deixando-o falar, mas minha irmã, sendo a idiota que é, tentou argumentar com ele e disse que a única razão pela qual ela havia pedido o cancelamento da festa era porque ela estava absolutamente devastada pelo fato de que sua viagem para Nova York, pela qual ela esperava há meses, havia sido cancelada por tempo indeterminado. E que era realmente insensível da minha parte ter uma festa enquanto ela estava sofrendo. Mas meu avô não deu a mínima para as besteiras que ela estava dizendo e disse na cara dela que ela era o exemplo perfeito de uma pessoa mimada e egoísta. Por até mesmo exigir que eu cancelasse minha festa de 18 anos apenas para acomodar seus sentimentos sobre uma viagem que ela poderia fazer depois. Ele disse a ela que o mundo não girava em torno dela, e acho que isso foi uma novidade para ela. De qualquer forma, minha irmã discutir com meu avô o irritou ainda mais. E, eventualmente, ele disse aos meus pais que não os apoiaria mais financeiramente e que agora eles estavam por conta própria. Depois ele me disse para arrumar minhas malas e ir com ele se eu quisesse me mudar, porque claramente meus pais não estavam agindo de boa fé e só se importavam com minha irmã. Mesmo quando meu avô disse isso, a única coisa que pareceu indignar meus pais foi o fato de que meu avô disse que eles não receberiam mais nenhum apoio financeiro dele. Eles nem pareciam se importar com o fato de que ele havia me convidado para morar com ele e que eu estava prestes a aceitar a oferta, o que só mostra que meu avô estava completamente certo sobre eles não se importarem comigo. Então, não perdi tempo. Fui para o meu quarto enquanto meus pais tentavam negociar e discutir com meu avô para que ele não retirasse o apoio financeiro. Rapidamente arrumei minhas coisas e depois desci e fui embora com meu avô, que nem olhou para trás enquanto dirigíamos para a casa dele. Ele até me pediu desculpas por tudo o que eu passei e disse que deveria ter tomado essa atitude há muito tempo. Eu não sei o que isso significa, mas estou muito feliz por estar morando com ele agora. As únicas pessoas que ficaram insatisfeitas com essa situação, obviamente, foram meus pais. E eles têm tentado desesperadamente falar comigo. Ainda não os bloqueei, mas também não tenho respondido. Não atendi nenhuma das ligações deles e tampouco respondi a qualquer uma das mensagens, mas li todas. Minha mãe e meu pai continuaram me mandando mensagens para se desculpar e disseram repetidamente que não pensaram bem nas coisas. Disseram que sempre colocaram minha irmã em primeiro lugar, porque ela era mais delicada e seus sentimentos eram mais frágeis. Eles nem perceberam que estavam me negligenciando e pediram muitas desculpas por isso. Tentaram muito fazer parecer que só me negligenciavam porque achavam que eu era forte o suficiente para lidar com isso. Mas sejamos sinceros, minha irmã tem quase 5 anos a mais que eu, e pela lógica, ela é quem deveria ser forte o suficiente para lidar com o fato de que tinha que compartilhar os pais comigo. Então, não acreditei em uma única palavra do que meus pais estavam tentando me dizer. Eu sabia que eles só estavam agindo assim porque queriam que eu voltasse para que meu avô continuasse a apoiá-los. Tudo o que eu queria deles era um pedido de desculpas sincero. Mas isso nunca veio, e isso começou a me irritar muito. Esta manhã, disse ao meu pai para parar de me mandar mensagens, e falei que sabia que eles só estavam fazendo isso porque queriam que meu avô continuasse a apoiá-los, e que eu não precisava das desculpas falsas deles. Eu estava farta deles, e eles me mostraram exatamente onde estavam suas prioridades, ao cancelarem minha festa de aniversário sem nem mesmo me consultar. Aquilo realmente foi a gota d'água, e agora eu nunca mais voltaria para eles. Em vez de pedir desculpas, meu pai respondeu dizendo que sabia que ele e minha mãe me trataram injustamente, mas que estavam dispostos a se desculpar e prontos para fazer qualquer coisa para compensar. Eles cometeram um erro ao dizer que estavam dispostos a fazer qualquer coisa, porque aproveitei essa oportunidade para dizer que só concordaria em voltar para casa e conversar com meu avô sobre apoiá-los, se, e somente se, eles pudessem me prometer que quando eu voltasse, minha irmã não moraria mais com a gente. Afinal, ela tem 23 anos e está trabalhando há 2 anos. Ela deveria ter economizado dinheiro suficiente para poder se mudar a essa altura. Então, nem acho que estava sendo tão injusta. Mas meus pais acham que estou sendo ridícula e sem coração. Então, agora eu disse a eles que só voltarei para casa se minha irmã se mudar. Bem, todo mundo queria saber exatamente por que eu nunca falei com ninguém da minha família sobre como estava sendo tratada pelos meus pais. Bem, para começar, como mencionei em meu post original, foram apenas pequenos incidentes mesquinhos. Lembro-me de sempre ser informada de que deveria deixar a última fatia de pizza ou o último pedaço de qualquer comida que fosse encomendada para minha irmã, se ela gostasse. Se ela não quisesse, só então eu poderia terminar tudo. Da mesma forma, não me deixavam comprar ou usar o tipo de roupa que ela gostava. Meus pais me disseram que ela tinha seu estilo pessoal e que eu nunca deveria tentar copiá-lo. Isso significava que eu não podia usar nada que estivesse na moda. Na maioria das vezes, eu era forçada a usar as roupas dela, já que éramos quase do mesmo tamanho. Raramente comprava algo novo porque meus pais achavam que não valia a pena. Enfim, esse tipo de coisa. Ela sempre foi uma grande prioridade para meus pais. E embora essas coisas sejam mesquinhas,
Ainda assim, elas se acumulam. Infelizmente, nunca achei que isso fosse importante o suficiente para mencionar aos meus parentes. Mesmo que eu tivesse feito isso, dificilmente essas seriam razões para alguém querer me tirar de casa ou me oferecer para me mudar, o que é o motivo de eu ter ficado em silêncio sobre isso. Caso contrário, isso só irritaria ainda mais meus pais. E sobre meu avô, eu disse que ele é uma força a ser respeitada, porque literalmente, todo mundo na família o admira e o respeita. No tempo dele, ele era um dos melhores advogados e venceu muitos casos difíceis. Ele é moralmente íntegro ao extremo, leva uma vida muito disciplinada e, sem mencionar, é extremamente rico também. Então, obviamente, nem preciso dizer que todos na família o admiram. Se eu quisesse, poderia ter falado com meu avô sobre como meus pais estavam me tratando. Mas até o ano passado, meu avô estava bastante ocupado cuidando da minha avó, que estava em seus últimos estágios de vida. Ele estava muito ocupado com isso, e eu não queria incomodá-lo com minhas reclamações mesquinhas contra meus pais quando ele já estava lidando com tanto. Depois que minha avó faleceu, ele estava de luto, então não achei que valesse a pena tocar no assunto. De qualquer forma, agora que ele se ofereceu para me ajudar, sou muito grata por isso. Sempre tivemos um bom relacionamento, então não é surpreendente que ele tenha me convidado para morar com ele, até que seja a hora de eu ir para a faculdade. Ele até me disse que vai arcar com todas as despesas até que eu esteja trabalhando, então decidi que vou manter a condição que coloquei para meus pais. Obviamente, não tenho a menor intenção de voltar a morar com meus pais, mesmo que eles expulsem minha irmã. Só quero ver se eles realmente farão isso. Só isso pode me dizer se eles estão realmente a fim de me querer de volta e se acham que minha irmã é mais importante do que o apoio financeiro do meu avô. Não contei nada disso para ele, mas, para ser justa, também havia muitas coisas que me foram mantidas em segredo e que só descobri recentemente. Então, acho que é justo o suficiente. Estou me referindo ao fato de que o tempo todo meu avô sabia que meus pais não me queriam de verdade. E mesmo assim, ele nunca fez nada a respeito. Na verdade, nunca soube exatamente por que meus pais preferiam minha irmã, mesmo que ela não tivesse nenhuma qualidade que explicasse o comportamento deles. Foi meu avô que me explicou recentemente que meus pais inicialmente planejavam ter apenas uma criança. Mas 5 anos após o nascimento da minha irmã, minha mãe engravidou de mim. Eles planejavam interromper a gravidez, mas meu pai cometeu o erro de contar aos pais da minha mãe, que foram bastante insistentes ao dizer que, se meus pais tinham sido abençoados com outro filho, seria errado rejeitar essa bênção. Então, meus avós maternos convenceram meus pais a me ter. Infelizmente, eles sofreram um terrível acidente de carro quando minha mãe estava no 8º mês de gravidez, e após lutar por suas vidas por algumas semanas, ambos sucumbiram aos ferimentos. Obviamente, minha mãe ficou devastada e teve um colapso psicótico enquanto estava grávida, onde começou a me acusar de trazer má sorte para sua vida. Ela teve que ser internada por algumas semanas, e quando voltou, estava relativamente melhor. Mas meus pais subconscientemente começaram a se arrepender de ter permitido que a gravidez avançasse tanto. Eles tinham toda essa intenção de me colocar para adoção depois que eu nasci. Mas dessa vez, meus avós paternos se posicionaram e disseram que eles estavam sendo ridículos e não permitiram que meus pais me colocassem para adoção. Eles eram pais relutantes, mas ainda assim me criaram. Meu avô me contou tudo isso quando o confrontei sobre o comentário que ele fez quando me levou para casa, sobre como ele deveria ter sido mais sábio e tomado essa atitude há muito tempo. Então, foi isso que ele quis dizer com aquilo, e eu concordo. Ele definitivamente deveria ter feito isso antes. De qualquer forma, agora que sei a verdade sobre por que exatamente meus pais me trataram de forma diferente, sei que nunca voltarei para eles. A forma como estou tratando-os agora é completamente justificada. Eles me puniram por anos por algo que nem sequer era minha culpa. Pelo menos, eu sou melhor do que isso. E estou punindo-os por coisas que realmente são culpa deles. Ainda estou um pouco chateada com meu avô por não ter me contado a verdade antes, mas entendo que essas coisas são difíceis de falar, especialmente para alguém que ainda é uma criança. Mas ele é a única pessoa em quem posso confiar agora, então estou tentando não ficar tão brava com ele. Atualização 2. Já faz 1 semana e 4 dias desde que saí de casa. Meus pais têm me mandado mensagens, tentando me fazer mudar de ideia sobre a condição que propus, mas não respondi a eles. Não achei necessário falar com eles até que tivessem tomado uma decisão. Eles não tentaram me ligar ou mandar mensagens nos últimos 3 dias, e pensei que finalmente tinham desistido. Hoje, enquanto estava saindo da escola, vi que minha irmã estava parada do lado de fora, e não tive um bom pressentimento sobre isso, então pedi a um dos meus amigos homens para me acompanhar até em casa. Ele é jogador de futebol, então é meio grandalhão. E eu sabia que se minha irmã tentasse fazer algo engraçado, ele estaria lá para me proteger. Ele e eu somos amigos há muito tempo, então confio nele implicitamente. E ele sabe literalmente tudo, incluindo o que mencionei sobre minha família. Ele concordou em me acompanhar até em casa, e minha irmã continuou nos seguindo silenciosamente, o que estava me deixando muito assustada. No meio do caminho de volta para casa, decidi me virar,
e confrontá-la para saber exatamente o que ela estava tentando fazer. Ela me disse que não estava disposta a falar sobre essas coisas na frente de um estranho, mas eu disse a ela que eu nem estava disposta a falar com ela, ponto final. Então, ela começou a dizer que nossos pais estavam muito estressados e chateados, e que tudo isso era por minha causa e pelo meu comportamento. Em seguida, ela mencionou que ontem, nossos pais finalmente disseram a ela que eu não voltaria para casa ou sequer falaria com meu avô sobre o dinheiro, a menos que ela fosse expulsa de casa. Ela veio me confrontar sobre isso porque achava que eu estava sendo extremamente injusta. Achei ridículo ela pensar que eu perderia meu tempo discutindo isso, então simplesmente disse que se eu não posso ser feliz, então ela também não pode. Essa é exatamente a lógica que ela usou para cancelar minha festa, e acho que deveria se aplicar a ela também. Então, eu me virei para voltar para casa, mas ela começou a gritar comigo, dizendo que eu era uma pessoa horrível. Eu nem me dei ao trabalho de responder ou me virar. Apenas continuei andando com meu amigo e mostrei o dedo para ela. Acho que o fato de eu ter feito esse gesto foi o que a irritou, porque no mesmo instante, ela me atacou. Eu estava usando uma mochila, então pude sentir o peso dela, assim como o dela nas minhas costas. Felizmente, meu amigo literalmente me apoiou, porque em segundos senti minha irmã sendo levantada. Quando finalmente consegui me levantar e me sacudir, vi que meu amigo estava segurando ela com um braço só, sem fazer nenhum esforço. Então, acho que eu estava certa em pedir a ele para me acompanhar até em casa. Como minha irmã sempre teve um comportamento violento e eu sabia disso, fiquei extremamente irritada por ela sequer pensar que poderia me atacar e sair impune. Então, caminhei até ela, dei um tapa muito forte e disse que, se ela tentasse fazer algo engraçado de novo, eu a denunciaria à polícia. Com todos os problemas que ela já causou para seus queridos pais, tenho certeza de que eles não iriam gostar. Ela ainda teve a audácia de tentar continuar discutindo comigo, mas depois disso meu amigo e eu continuamos a caminhar, e depois daquele tapa, ela não me perseguiu mais. Quando cheguei em casa, contei tudo ao meu avô, e ele estava prestes a chamar a polícia, mas eu disse que nem valia a pena. Ela era apenas uma perdedora, e tenho certeza de que ela já aprendeu a lição. Além disso, tenho certeza de que ela já estava em uma posição arriscada em relação aos nossos pais. Finalmente contei ao meu avô sobre o que eu disse aos meus pais, a condição que eu impus a eles. Pensei que meu avô ficaria chateado, mas ele literalmente riu junto comigo, achou que fui esperta e concordou que meus pais definitivamente mereciam ser manipulados. Então, foi isso. E, embora eu esteja me sentindo um pouco dolorida por ter sido jogada no chão, me sinto bem por finalmente ter dado o troco na minha irmã, porque ela merecia, e já fazia tempo. Agora só estou esperando que meus pais e minha irmã aprendam a lição e me deixem em paz. Atualização 3. Oi, já faz quase um mês desde que me mudei. E em setembro vou começar a faculdade. Então só vou morar com meu avô pelos próximos 2 meses, já que a escola oficialmente acabou. Eu tive minha formatura do ensino médio há alguns dias, e meu par para o baile foi meu namorado, o amigo jogador de futebol de quem eu estava falando na minha última atualização. Sim, alguns de vocês acertaram. E eu só queria compartilhar essa notícia feliz antes de entrar no que aconteceu com meus pais e minha irmã. Depois do meu confronto com minha irmã, recebi uma mensagem dos meus pais 2 dias depois, dizendo que tinham chegado a uma conclusão sobre o que queriam fazer. Eles iriam deixar minha irmã continuar morando com eles, porque eu, claramente, não era o tipo de pessoa que eles queriam perto dela, já que eu sempre fui ciumenta e mesquinha. Eles me disseram que a única razão pela qual queriam que eu voltasse era porque precisavam do apoio financeiro do meu avô. Mas o irmão mais velho da minha mãe decidiu entrar como parceiro e investidor no negócio. Então, eles não precisavam mais disso, nem de mim por perto. Tenho certeza de que eles achavam que isso iria ferir meus sentimentos, mas eu já sabia das verdadeiras intenções deles desde o início. Então, essa revelação não fez absolutamente nenhuma diferença para mim. E eu nem respondi a essa mensagem. Acho que o fato de eu não ter respondido os incomodou, porque me mandaram outra mensagem algumas horas depois, dizendo que iriam me bloquear agora, porque eu era uma pessoa horrível, assim como minha irmã havia dito. Não só eu era horrível e sem coração, mas também era violenta e ingrata. Violenta porque, obviamente, dei um tapa na minha irmã no outro dia. E não foi nenhuma surpresa que eles escolheram ignorar o fato de que foi minha irmã que me provocou e me atacou, me empurrando ao chão. Ou melhor, eu nem acho que eles sabiam disso porque minha irmã provavelmente não contou a eles, e ingrata porque, depois de tudo que meus pais fizeram por mim, eu ainda tive a audácia de agir como se eles fossem maus pais. Eles mencionaram como me criaram e gastaram tanto dinheiro me alimentando, me mandando para a escola e me vestindo. Eu realmente não entendo por que os pais trazem à tona essas coisas quando estão em uma situação difícil, porque acho que isso é o mínimo que eles podem fazer pelos seus filhos. Isso não os torna especiais, mas acho que, na opinião dos meus pais, eles acreditam que o mínimo é mais do que suficiente e eu deveria tratá-los como meus salvadores por tudo isso.
De qualquer forma, eu realmente queria responder a isso, mas decidi não fazer porque seria apenas uma perda de tempo. Então, antes que eles pudessem me bloquear, eu os bloqueei primeiro, e agora estou livre. Meu avô e eu estamos vivendo bastante felizes, e até agora fui aceita em muitas das faculdades que escolhi. Ainda estou esperando resposta de algumas das melhores, e então meu avô cobrirá todas as despesas, como ele havia me prometido antes. Ainda estamos tentando nos adaptar a viver juntos, porque às vezes ainda fico brava com ele por não ter me tirado da casa dos meus pais mais cedo, mas pelo menos ele está tentando consertar isso agora. Ele deve ter tido suas limitações também, e sei que ele realmente se arrepende de não poder ter me ajudado quando eu mais precisava. Mas agora estamos trabalhando nisso juntos, então não preciso mais lidar com meus pais sozinha. Espero que eles também não tentem entrar em contato comigo de novo. Atualização 4. Oi, então se passaram 14 meses desde a minha última atualização e muito obrigada por todos os comentários carinhosos e mensagens de apoio. Estou indo muito bem agora, e pelo que sei, toda a minha família cortou relações com meus pais e minha irmã. O lado da família da minha mãe ainda mantém contato com eles, mas graças ao meu avô, ninguém do lado da família do meu pai fala com eles mais. A maioria das pessoas não sabia como eu estava sendo tratada porque, bem, eu nunca falei sobre isso. Mas depois que meu avô começou a contar para as pessoas que não estava mais em contato com meus pais, elas começaram a descobrir exatamente por que tivemos esse rompimento. E meus pais acabaram sendo ostracizados. Eu não acho que eles tenham alguém para culpar por essa situação além de si mesmos. Então, sabe, é o karma, eu acho. Não tenho absolutamente nenhuma ideia do que minha irmã tem feito, mas ouvi de algumas pessoas que ela finalmente se mudou e está vivendo de forma independente desde a semana passada. Para ser sincera, essa é a notícia que me lembrou de atualizar vocês aqui. Meu namorado e eu ainda estamos firmes e nos encontramos nos fins de semana. Como eu volto para casa todo fim de semana porque minha faculdade é bem perto, fiz muitos amigos aqui e realmente me sinto como uma nova pessoa. Meu avô e eu também conseguimos melhorar nosso relacionamento e estamos mais próximos do que nunca agora. Ele é a minha pessoa favorita no mundo inteiro e não acho que nada possa mudar isso. Ele cometeu seus erros no passado, mas, bem, quem não cometeu? Eu o perdoei e seguimos em frente. Então sim, estou feliz de verdade agora.